Paz do Senhor esteja nessa casa. Com muita alegria que retornamos a Carazinho para poder hoje falar de um assunto tão importante. Deixa eu ver se eu consigo ativar, estender. Não consigo a opção certa. O som já vai abrir. Tem que trocar, né? Já vai. Isso. Para poder falar de um assunto tão necessário, um assunto tão urgente quanto o suicídio. O dia foi lindíssimo. Não haveria melhor dia para falar de suicídio. Precisamos quebrar o tabu em relação a falar sobre o suicídio. Precisamos despertar para identificar eventuais situações em que nós, ou quem sabe as pessoas queridas, estejam passando por dificuldades e precisem de ajuda. Precisamos falar sobre o suicídio. E esse livro, Fé na Vida, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, publicado pela livraria editora Francisco Spinelli, veio em boa hora. Ele é um livro diferente. Ele é um livro que já começa com sua capa com aquela luz, trazendo conforto, trazendo a necessidade de termos a fé na vida. É já uma forma diferente de tratarmos de suicídio. E vamos entender depois por quê. Que fique bem claro que os 13 coautores desse livro, dos quais nos incluímos, não recebem um único centavo pela obra. Todos os direitos foram doados para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nenhum dos 13 recebe qualquer valor da obra. Tudo será em retorno da própria federação. Vamos tratar sobre fé na vida e procuraremos desenvolver esses itens. Primeiro vamos apresentar a obra, que trata, afinal, esse livro recém-lançado. Muitos de vocês, inclusive, fazem parte do Clube do Livro e já devem ter recebido. Mas também apresentar aqueles que ainda não leram. Vamos falar um pouco sobre valorização e defesa da vida. Falaremos também um pouquinho sobre viver mais, sobre ter esperança. Desenvolveremos depois as dores na transição planetária. Como ter esperança diante da situação que se coloca. Por fim, que responsabilidade opressora é essa de desenvolvermos as nossas atividades e procurarmos atuarmos nos nossos círculos de amigos, de trabalho, aplicando o que nos traz a doutrina espírita. Que responsabilidade é essa? De que forma podemos fazer isso? E aí sim, bem reflexivo, o que afinal nós podemos fazer. Consultamos as seguintes obras para a apresentação: a Gênese, de Allan Kardec, que no ano que vem completará 150 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec. Fé na Vida, o livro que lançamos, organizado por Carlos Burgante. E No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. A apresentação da obra. A letra ficou um pouco pequena, mas não haverá qualquer prejuízo para vocês que estão aí ao fundo. Nós olhamos primeiro as profissões desses autores. E salta aos olhos que as profissões são variadas. Temos médico geriatra, temos voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, ou também para os íntimos, Como Vai Você? É um canal muito interessante que as pessoas, de forma caridosa e de forma voluntária, se colocam para ouvir pessoas que estejam passando por problemas. Tem promotora de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, médico psiquiatra, tem médico endocrinologista pediátrico, médico cirurgião do transplante de órgãos sólidos do Hospital de Clínicas, tem advogado, procurador de justiça, que é o Ministério Público que atua nos tribunais, tem psicóloga, tem procurador do Estado do Rio Grande do Sul, tem juiz federal, tem médico psiquiatra, mais de um inclusive, são 3. As profissões são variadas e todos eles
se propuseram a escrever sobre suicídio. Coisa interessante, no Setembro Amarelo do ano passado, não esse último, o anterior, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul realizou o 2º Seminário Médico Jurídico Espírita. Nesse seminário seriam trazidos profissionais do direito e da área médica e eles desenvolveriam assuntos. E como era o Setembro Amarelo, relacionado ao suicídio. Após essa apresentação, após essas palestras, veio o convite. Quem sabe reduzir algumas páginas o que foi dito? Vamos escrever alguns capítulos. Cada um escreve um capítulo da sua própria palestra. E assim foi feito. E assim nasceu o livro Fé na Vida. O livro Fé na Vida vem e é lançado no outro Setembro Amarelo. O último agora, foi recém-lançado. É um lançamento recente. E olha que interessante o que é abordado no livro. Infância, adolescência, suicídio, por quê? Abre o César Jeremia, que é pediatra, tratando dessa situação que se coloca, que é as nossas crianças e adolescentes cometendo suicídio. Traz estatística, traz situações, mas principalmente traz um roteiro para que possamos identificar se as nossas crianças não estão indo por esse caminho. Traz sugestões de ações para combater esse suicídio. Suicídio no meio médico, coisa interessante. O médico que se prepara durante um longo tempo, são 6 anos de faculdade, mais 3 ou 4 de residência, especialização, quase 10 anos de início apenas de estudo e preparação para combater principalmente a morte, e é uma das categorias que mais tem índice de suicídio entre eles. Que coisa interessante isso. Vamos estudar então o que está acontecendo com os nossos médicos, o que está faltando a eles. A espiritualização dos médicos é um urgente. Seguimos ainda. A incidência de suicídio entre idosos. Nunca tivemos tanto idosos no mundo como agora. Por que suicídio entre idosos? O momento que deveria estar aproveitando, estar auxiliando, inclusive, a prole a cuidar dos netos. Por que suicídio? Prevenção do suicídio indireto. Sérgio Lopes faz uma análise do suicídio de André Luiz. Em Nosso Lar é falado do suicídio de André Luiz. Sérgio Lopes, que é psiquiatra, palestrante espírita, esteve no Congresso Espírita, vai nos tratar especificamente do suicídio indireto. Vai trazer todo o problema, a dor de André Luiz quando ele desperta e vê que sim, ele cometeu suicídio, ele não cuidou bem do seu corpo. Ações do Centro de Valorização da Vida na Prevenção do Suicídio, CVV. A Adriana Rizzo vai nos trazer todo um estudo interno, o que estão fazendo e o belo trabalho que estão fazendo. O acompanhamento psicológico da Janine Lopes, mulher do Sérgio, ela é psicóloga também. Enfrentamento de quem é psicólogo. João Alessandro Miller, procurador do Estado, vem falar sobre mecanismos jurídicos e constitucionais de proteção à vida e o cumprimento da missão espiritual do Brasil. O texto é longo, e o título é longo, e o texto também. Ele faz um apanhado de todas as batalhas jurídicas que se travou nesse país, especialmente no Supremo Tribunal Federal, tratando da defesa da vida. Segue. Crise, significado existencial, corrupção e suicídio, de nosso presidente da Federação Espírita, Gabriel Nogueira Salum. Gabriel é advogado criminalista. Trabalha então com crise, com corrupção. Trabalha também com suicídio. Resiliência e espiritualidade, Bruno Paz Mosqueira. Esse texto tem algo que chama a atenção. Ele trabalha com o conceito de resiliência e traz 25 itens ou frases que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Se desencarnarmos com umas 2 ou 3 delas já internalizadas, foi uma vitória a encarnação. Por quê? Porque a resiliência é um termo que vem da física e que foi apropriada para a parte psiquiátrica ou psicológica.
A resiliência é a capacidade do bambu de sofrer os golpes, ceder, e o momento que cessam a força, ele retorna. E retorna com a raiz mais forte. É a mesma capacidade que tem a mola, de receber uma pressão gigantesca, ser apertada e pressionada. No momento que cessa a força, ela volta ao estado normal. Quem não tem resiliência é o tijolo. Apertou, estourou. Fica em farelo. Não é mais tijolo. É qualquer coisa menos tijolo. Então ele trabalha essa capacidade que nós temos que desenvolver. De resistir a essa dor e a esse sofrimento que vão passar. Depois, transplante de órgãos do Emanuel Burke dos Santos. Emanuel trabalha com transplante de órgãos, dia a dia. É ele que, quando tem um doador, vai e retira o órgão e leva para a pessoa que está precisando. O que o Espiritismo fala disso? Nada havia sido escrito até então. É um texto maravilhoso sobre a visão espírita do transplante de órgãos. A importância de doarmos órgãos. O processo judicial em defesa da vida, desenvolvemos a lesividade dos crimes federais perante a justiça humana e a justiça divina. Vamos trabalhar também essa opressão que é atuar como ator do direito, tanto juiz, promotor, advogado, parte inclusive, aplicando os princípios que temos na doutrina espírita. A finalidade das penas de sentido existencial. Gilmar Bortolotto é procurador de justiça. Ele era promotor responsável pelo presídio central de Porto Alegre. Ele diz que passou mais tempo dentro do presídio do que fora nessa encarnação. E é verdade. Todos os dias ele estava dentro do presídio. Todos. E promovido, e tendo que ir atuar no Tribunal de Justiça, pela primeira vez um procurador de justiça, que apenas tem que atuar no 2º grau, pede para de volta a trabalhar dentro do presídio. Ele vai promovido e volta com reforço. E aí ele traz as suas experiências, como promotor e como procurador de justiça, nessa necessidade de ressocializar os nossos apenados. Por fim, o direito à vida e ao meio ambiente, de Annelise Steinleder, também promotora de justiça, esposa do Gilmar, vem tratar desse momento em que estamos falando de meio ambiente, e aí, esse direito à vida e ao nosso próprio meio ambiente. Vejam que dessas 13 textos, que tem os 6 primeiros, né, e os outros, e os restantes, nós vemos que esses textos têm uma peculiaridade. São joias dentro de uma caixa. Porque cada um deles tem um colorido próprio, tem uma riqueza própria. Quantas encarnações precisaríamos para vivenciar o que essas pessoas vivenciaram? Para ver o que estão vendo. Vamos nos tornar médicos muito bem, no mínimo 10 anos de medicina, fora a preparação anterior. Mais ainda o dia a dia depois de formado, e aí então teríamos uma vaga noção do que essas pessoas estão passando. Então eles dividem conosco as dores, dificuldades, dúvidas e principalmente o conhecimento. Quantas vidas precisaríamos? E falando de vida, e agora vamos entrar ao tema principal da palestra, nós precisamos valorizar a vida. E não só valorizar, como defender a vida. De todos os bens que nos foram dados, sem sombra de dúvida, a vida, depois do livre-arbítrio, da liberdade de poder escolher, é a maior delas. Nós não podemos desperdiçar nossa vida. Nós não podemos olhar apenas para o lado ruim que estamos enfrentando. Amigos, quantas vezes já passamos por dificuldades? Pode ter 20, 30, 40 anos, não importa. Pare e pense um pouco. Já não passamos por tantas coisas? E que coisa interessante, tudo passou. Quando entramos e deixamos de valorizar nossa vida, nós entramos numa fase em que nosso pensamento está equivocado. Nós dizemos, não há salvação, não tem saída, acabou minha vida. Como assim?
não está certo. É só olhar para o próprio passado. Ah, José, mas você não conhece o que eu estou passando. Bom, nesse momento realmente me faltam argumentos. Mas uma simples passada no hospital, um auxílio a um amigo ou uma pessoa que esteja doente, e nós vamos começar a ver, olhando para o lado, que tem situações bem piores. E ainda que seja igual à nossa, nós vamos ter uma oportunidade de ajudar. Nós precisamos dar vida à nossa vida. As pessoas que param e entram nesse ciclo de pensamento equivocado de não ter opções, são pessoas que não pararam para pensar ainda que há muitas opções para dar vida à sua própria vida. Habilite-se para auxiliar. O centro espírita aqui, com certeza, deve ter várias possibilidades de trabalho. Mas não precisa ser um centro espírita. Auxilie-se para ajudar as pessoas no trabalho de vocês. Os vizinhos, os amigos, os parentes. Não há alguém que não tenha um parente que precise de ajuda. Nós temos que viver e dar mais vida às nossas vidas. E temos que defender a vida. Nós não podemos jamais pensar que a nossa vida não tem valor algum, ou que só nos resta acabar com a vida. Conversávamos que o suicídio é um ato equivocado. É interessante que todas, escutem bem o que eu vou dizer agora, todas as religiões desse planeta condenam o suicídio. Coisa interessante. Pararam para pensar sobre isso? Deve existir uma verdade por trás disso. Muçulmanos, católicos, espíritas, budistas, não importa, inclusive budistas sequer acreditam em Deus, todos condenam o suicídio. Por que será? Porque o suicídio é uma falsa solução. O suicídio é uma falsa solução. Ivone Pereira escreve o livro Memórias de um Suicida, trazendo as lembranças de Camilo, e sob o cuidado de Leon Denis, nos mostra, sem rodeios, quais as consequências de quem tira a sua própria vida. Leon Denis, para os que não o conhecem, aos 18 anos entrou em contato com a doutrina espírita e logo em seguida iniciou seu apostolado. Leon Denis assume o espiritismo no momento em que Kardec desencarna. Nós estamos em 1869. E essa figura, Leon Denis, permanece à frente do espiritismo até desencarnar, em 1912, lá na frente. Ele passa pela Primeira Guerra Mundial. Ele fica cego. Ele precisa desenvolver o braille para poder continuar escrevendo, um grande orador. Passa pelas mais diversas dificuldades, mas sempre firme, valorizando a vida. E quando desencarnado, vem e recebe a determinação para que conduza o trabalho de Camilo. Tudo que Camilo nos escreve no livro Memórias de Suicida foi analisado e apontado sob supervisão de Leon Denis, e ele admite isso no prefácio da obra. Lá no início ele diz: conduzi o trabalho a que me foi determinado pela mais alta esfera da espiritualidade, com um dever sagrado. Tem alguma dúvida sobre as consequências do suicídio? Leiam Memórias do Suicida. Mas aquele que tira a própria vida acha que cessará a dor, e então ele acorda, e essa é a palavra, na vida espiritual, e constata duas coisas. Primeiro, que a vida não acaba, e que aumentou o seu sofrimento. Querendo fugir, aumenta o seu problema. Mas não basta isso. Conversávamos que, além disso, querendo resolver o seu problema, acaba trazendo o problema para todas as pessoas que estão ao redor dele.
a família sofre, os amigos sofrem. Meu Deus, não conheço dor maior do que ter que enterrar um filho, especialmente se ele tira a própria vida. Mas essa pessoa não pode pensar no suicídio, porque não vai resolver o problema, e porque vai trazer dor e sofrimento para os amigos. Tem que viver mais. Reforcem as atividades, procurem ajudar, tenham esperança. A espiritualização foi desenvolvida muito bem naquela parte do capítulo, no artigo, que trata do suicídio entre os médicos. A espiritualização é o antídoto para o suicídio, ou uma vacina. Ficamos imunes, dificilmente pensaremos, mas sempre teremos auxílio e procuraremos ir em frente. E não pode ser diferente, porque quem se espiritualiza, quem tem a certeza de que não é o espírito mais inteligente do universo, e não há nada acima dele, que se conscientiza que deve ser humilde, que há algo ou alguém acima dele, poderosíssimo, essa pessoa começa a enxergar os outros de forma diferente, e que coisa? Começa a ter esperança. E quanto mais estuda o Espiritismo, mais verifica que a nossa vida é eterna. Que os momentos ruins passaram, como os momentos felizes também. Tudo passa. Frase de Maria de Nazaré, no Boa Nova, quando ela entra no esquilino, onde estão os cristãos esperando para morrer, em Roma, no circo, e consola a menina. E ela bem diz no ouvido dela: filha, tudo passa. Tudo passa. E é verdade. Mas talvez o momento que estamos passando possa nos colocar em dúvida. José, em que planeta você estava? Você faz 10 minutos que você chegou no planeta Terra, direto para a palestra aqui em Carazinho. Só pode ser isso. Você não está vendo televisão? Você não tem acompanhado os jornais? Há quanto tempo você está fora desse planeta? Amigos, as dores da transição planetária já eram previstas há 150 anos atrás, com todas as letras. Na Gênesis, no capítulo 18, na terceira parte que trata das predições, e já adiantando o estudo para o ano que vem, precisamos estudar a Gênesis, desmistificar a Gênesis. A Gênesis não é um livro difícil, é um livro que dá trabalho. Tem que começar a ler, e começar pelo sumário. A Gênesis tem 3 partes. Na realidade, a Gênesis são 3 livros. A Gênesis é para nós íntimos do Espiritismo, porque na realidade o nome dela é a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tem 3 partes. Na terceira parte, que trata das predições, vamos lembrar, esse foi o último livro de Kardec antes dele desencarnar. Não por acaso o último, porque deu muito trabalho escrever. Só a primeira parte são 237 páginas de uma única linha de raciocínio. Complicado de ler mesmo, vai dar trabalho, mas tem que se esforçar. Na parte que trata das predições, e predições é ver o futuro. Predição é ver o futuro. Abre o item 1. Item 1. Sinais dos tempos. São chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Kardec nos lembra o que está lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está fazendo 160 anos. Da mesma forma, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Nós sabemos isso, mas não custa lembrar. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec aplica o método científico e diz assim: o que posso estudar nessa vida? Deus, o mundo material ou o mundo espiritual? Bom, ele fala na primeira parte do Livro dos Espíritos: Deus não temos capacidade, sentidos para desenvolvê-lo. Não é o momento ainda. Espera um pouco.
Mundo material. Se já demos física, química, matemática, geografia e história, acho desnecessário estudar isso. Sobra o quê? Mundo espiritual. Bom, tendo o mundo espiritual, ele abre a segunda parte do livro. Vamos estudar então o mundo espiritual. E ele estuda. E quando ele estuda, ele nos mostra. Nós, pela eternidade, vamos estar sempre em uma das seguintes 6 situações. Pela eternidade, escutem bem, nós estaremos por toda a eternidade em alguma dessas 6 situações. Encarnado ou desencarnado. Encarnando, está no meio do caminho. Ou desencarnando, está no meio do caminho. Ou encarnado atuando no mundo espiritual, desdobramento e sonho, ou desencarnado atuando no mundo físico, comunicações mediúnicas, obsessões e tudo mais. 6 situações. Sempre. Inevitavelmente. Não tem como ser diferente. Dessas 6, ele vai para a terceira parte do livro. E aí ele diz: de tudo que vimos, das 6 situações que podemos estar, identificamos leis que se aplicam. E aí ele trata as leis morais. Terceira parte. Mas, se é lei, toda lei tem consequência ao cumprimento e ao descumprimento. Nesse momento ele entra na quarta parte. As consequências. O que acontece a quem cumpre as leis morais? Acontece isso, isso e isso. E o que acontece a quem não cumpre as leis morais? Isso, isso e isso. Livro dos Espíritos. A Gênese vem e trata um pouquinho da primeira parte e boa parte da última parte. As predições é só da última parte. Consequências. Vamos lá. Ele está dizendo, em que sentido eu tenho que entender isso se os espíritos superiores estão me dizendo que vem vindo a regeneração da humanidade, que grandes acontecimentos vão acontecer? Está predito? Vai acontecer. 1869. Item 6. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ao povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Não vai ser os Estados Unidos que vai melhorar, nem o Brasil, nem o país da África, nem o continente, nem a raça, nem o povo. Não é isso. É um movimento universal. E universal aqui está relacionado ao planeta inteiro, encarnado e desencarnado. Sabem quantos desencarnados tem aproximadamente para cada encarnado nesse planeta? 3 por 1. A gente está vendo que é muito mais fácil morrer do que reencarnar. 3 por 1. A fila é enorme para reencarnar. Se somos 7 bilhões de almas, quer dizer que, por esse cálculo, há atualmente nesse planeta 28 bilhões de almas. Todos governados por Jesus. 28 bilhões. Ele está dizendo, esses 28 bilhões é que vão progredir. Moralmente. Está negritado que é importante. Não é, o corpo ficará mais veloz, mais forte, verá melhor, ou virá melhor. Não é isso. É moralmente. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. E os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. A nova ordem que se coloca, mesmo com o movimento maldoso dos que se opõem a ele, estão acelerando a mudança. Isso é muito importante. Nunca teve tantas pessoas encarnadas nesse planeta ao mesmo tempo. Novidade. Nunca teve tantas pessoas estudando. Nunca teve tantas pessoas com acesso à informação. O que ocorre na Índia ou em Mianmar, o que ocorre na África, imediatamente o planeta inteiro sabe. Sabem como funcionava na época da Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial era ontem. Rádio.
Levavam semanas para chegar a notícia. Hoje é imediato. Isso é relevante. Isso é relevante, nós vamos entender por quê. Item 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode se realizar sem comoções. Se vamos mudar moralmente, não espere mudanças tranquilas. Porque se não tivesse as comoções, nós permaneceríamos neutros. Nós precisamos nos chocar para despertar. Nem todos, mas grande parte. Muitos corações endurecidos só têm acesso quando o flagelo bate nele, quando ele vê os entes queridos se perdendo, ou quando vê o sofrimento. Sempre foi assim, mas agora uma atividade muito maior do que o normal. Há inevitavelmente luta de ideias. Para que agir corretamente se tem tanta gente que rouba? Ora, não é de hoje que o outro roubar, jamais me autorizou a roubar. Onde é que está dito que se o outro comete um crime, eu posso ir lá e cometer também? Nunca foi assim. Ah, José, mas a gente vê tanta coisa. Amigos, se revelássemos todos os atos bondosos e caridosos que são feitos nesse planeta durante um único dia, nós ficaríamos chocados. Sabem por quê? Porque as pessoas de bem fazem silêncio, não alardeiam. O mal é aquele cachorrinho gritão. Ele parece ser muito maior do que ele é. Ele é fiasquento. O mal é como o trigo. O mal, ele cresce entre o trigo e ele se destaca, ele fica alto, mas tem muito mais trigo do que erva daninha. Ele parece estar acima. O trigo está acamando, está chegando o momento ainda de colher, fica menor ainda. O bem não, o bem trabalha em silêncio. O mal, ele faz barulho. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Vão ter, sim, perturbações, mas vai passar, nos diz Kardec. É, pois, das lutas de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Cataclismos é uma montanha que se abre e o mar que invade. Morre todo mundo afogado. Isso é um cataclismo. É um terremoto em que a terra se abre e a lava espere. Catástrofe é uma ventania que vem e acaba com o continente inteiro. Ele está falando, não é isso. É de luta de ideias. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Quando a Terra se formou, há 5 bilhões de anos atrás, isso é a ciência que nos comprova, não é o espiritismo que diz, e o Cristo já era Cristo desse planeta, porque ele moldou o planeta. Isso está no A Caminho da Luz, de Emmanuel. A Terra passou por fases terríveis, calor fenomenal, resfriamento, endurecimento, congelamento, várias fases, rupturas, surgimento de continentes, desaparecimento de continentes. Natural, a Terra estava ainda se preparando para estabilizar, para chegar no estágio que está hoje. Não é isso que os sinais estão nos avisando. O que está nos avisando é o seguinte, negrito: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Entranha é essa palavra mesmo que vocês estão pensando. Intestino, coração, rim, tudo que está dentro. Entranha do planeta é ele rasgar e a lava subir. Entranha do planeta é essa visão de mudança. Quando ele fala aqui que são as entranhas da humanidade, é o nojo que nós vamos sentir pelo que é
maldoso, corrupto e sujo. Vai nos mexer nas entranhas. A imagem é forte e não poderia ser outra. E vai nos mexer nas entranhas a ponto de nos tirar do sossego e nos fazer começar a agir. Ah, vamos pegar em armas, vamos para a guerra, é isso? Não, amigos. Há um jeito de protestar. Todo aquele que se sente as suas entranhas se revoltarem com a situação que está posta, tem um grande momento de revolta e de ação para poder agir. Se você não concorda com o que está acontecendo, reforce os atos caridosos. Mostre como é que se faz. Isso vale na casa, isso vale no trabalho, isso vale no trânsito, vale no mercado. Ah, eu estou revoltado com isso. Reforça. Começa a agir cada vez mais e melhor. Se é para agir, vamos ter coragem de agir certo. Ah, mas vão falar mal de mim, José. Que falem. A consciência vai estar tranquila. Se somos servidores públicos, que sejamos o servidor público que sempre nos causou revolta. Nós temos que ser o contrário dele. Vou me esforçar para ser o melhor servidor público possível. Não vou admitir agir de forma errada. Se sou empregado, vou procurar ser o melhor empregado que o meu chefe. E se sou chefe, vou procurar ser o melhor chefe que o meu empregado. Agora é a hora de se revoltar e mostrar que está indignado. Mas é uma indignação saudável. E faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Quem tem filho sabe. Não adianta falar para a criatura o que tem que fazer. Faça e mostre para ele. Isso é uma grande lição. Filho, não pode fazer isso. E eu vou lá e faço. Ele olha e vai fazer. A coisa é errada. Agora eu digo, filho, não faça isso. Ele vai dizer, eu já vi, pai, que tu não faz. Coisa interessante. A lição chega antes da palavra. E a gente acha que só se aplica aos filhos. Isso se aplica ao vizinho. No trânsito, então, meu Deus do céu. A pessoa chega a ficar constrangida quando você dá a passagem para ela. Ela jamais imaginaria aquilo. E tenho certeza que alguns quadras à frente ele vai, tomado por esse sentimento, ser caridoso, ser gentil. Uma pessoa que vai cruzar com a vida dele. Nós não podemos ter medo e nem esperar do outro agir certo. Item 15. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não circunscreve a produção de alguns fenômenos, o que ele está dizendo aqui? Espíritas, não vocês que estão preocupados com as cadeiras que se mexem, ou com os cestinhos que se movem, ou com as letras que aparecem, ou vocês que estão preocupados com o papel que é posto na gaveta e alguém escreve o que estava dentro do papel. Não é para esse que estamos falando. Nós estamos falando para os que já passaram disso, que já estão vendo nessas informações que vem no Livro dos Espíritos, que está fazendo 160 anos, orientações para a felicidade. Essas pessoas vão compreender que o Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda horizontes do infinito. Iniciando-se nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o papel verdadeiro na criação de cada um de nós. Papel perpetuamente ativo. Está negritado e sublinhado. Talvez seja a parte mais importante desse item. Tanto no estado espiritual como no estado corporal. Cansamos de chegar no centro espírita querendo ser ajudado. Ah, venha e me ajude, meu mentor. E só quer que o mentor resolva tudo. Amigos, é o contrário. Amigos espirituais, contem comigo. Nós podemos receber auxílio da providência divina? Podemos. Eventualmente vamos receber, principalmente quando não pedirmos. Mas, e nós temos que nos conscientizar disso, nós podemos ser providência divina. E aí a situação é completamente diferente. Nós temos a possibilidade de perpetuamente agir na obra. Toda vez que vocês
estiver numa situação complicada, um pneu furado no meio da estrada, escura, uma complicação terrível num lugar completamente estranho, apareceu uma viva alma para ajudar vocês, não se iludam. Vocês já ajudaram aquela criatura em vida anterior. Vocês já ajudaram. Vocês só estão colhendo o que vocês plantaram. O homem já não caminha cega, sabe de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Isso é grandioso. Quando nós constatamos que o que fazemos vai nos prender no futuro, isso é revolucionário. Porque até hoje, nós só lembramos do que fizemos no passado e hoje nos chicoteia. Ah, eu agi errado e agora expiação. Vou sofrer. Claro que vai sofrer. Por quê? Lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito não é só para o sofrimento. E esse é o problema, nós esquecemos disso. O bom aluno, o bom estudante, olha para isso e diz assim, bom, se eu fiz coisa errada no passado e hoje estou preso e vou ter que ficar resignado, aceitando o que está acontecendo, e se de repente eu começo a fazer coisas boas? No presente, eu não consigo fazer coisa boa no passado. O que vai me prender no futuro? As correntes que nos prendem pelos nossos atos equivocados, pesadas, dolorosas, vão precisar ser desmanchadas com o amor. Já o que fizemos de bom para as pessoas são laços amorosos que vão nos acompanhar pela eternidade. Como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, o livro Depois da Morte é de uma beleza espetacular. O livro Depois da Morte foi o livro que Eurípides Barçanufo leu e se encantou com o Espiritismo. Um dos maiores espíritas e médiuns do mundo. Todas as mediunidades previstas no livro dos médiuns, Eurípides tinha. Essa criatura gigantesca lê esse livro e se encanta. E aí vem Leon Denis no livro Depois da Morte e fala assim, o que fizermos ficará escrito no nosso livro fluídico. Olha que interessante. Com páginas eternas, que vai ficar a todo momento sendo lembrado. Ora, isso é muito grave. O que eu quero ter escrito quando eu desencarnar? O que eu quero ter escrito quando eu estiver no mundo espiritual? O que eu quero ter escrito a partir de hoje? Porque não vai se apagar. Vai ficar nesse livro fluídico. É o nosso perispírito, nós sabemos disso. O que eu quero colocar nessas páginas? O futuro se revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Espíritas, nós não podemos mais ser supersticiosos nem ignorantes. Já não se trata de uma vaga esperança. Nós não temos uma esperança de talvez no mundo espiritual, ou no céu, ou no inferno, não importa, lá viver. Não é isso. É uma verdade palpável. Nosso espírito é imortal, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ou das estações, que é mais bonito ainda. As 4 estações. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Não é só agora. Esses meros 70, 100 anos, 140 anos, não importa. Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Há um conceito jurídico que se chama herança. Como é que funciona a herança no direito? Tem alguém com bens, aquela pessoa morre e os bens vão para outro, não é assim? Vão para filho, vão para esposa, vão para parente. Não funciona assim? Funciona. Em se tratando de mundo espiritual, a lógica não é assim. Vocês levarão de herança o que vocês fizeram e estão fazendo nessa vida ou na próxima. É grave. Não, o dinheiro ficará, os títulos ficarão, mas vocês encontrarão do outro lado o que vocês construíram.
É tão grave porque nós temos que despertar para isso e começar a encher a mala de coisa boa. Deu de botar quase nada dentro da mala. Está na hora de começar a encher a mala. Porque nós seremos herdeiros de nós mesmos. Nunca perderemos essas virtudes que desenvolvemos. Em suas existências anteriores, se depara com a razão do que é hoje. E reconhece do que ele é hoje. Qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Neste momento é interessante nós lembrarmos de uma coisa muito bonita. Se fala muito em fazer regressões. Vamos ver o que eu era há 10 encarnações anteriores. É possível? É possível. Mas, nós temos que constatar o seguinte: se nós, no máximo, estagnamos, mas sempre evoluímos, nunca regredimos, amigos, se olharmos para trás, o que nós vamos ver? Menos perfeições, ou momentos de estagnação. Por outro lado, e agora vem uma visão consoladora para isso, vocês, amigos, nessa quadra da existência de vocês, de espíritos imortais, de viajores do tempo, vocês são a melhor versão de vocês de toda a eternidade. Não há versão melhor de vocês. Todas as qualidades de vocês são de vocês. José, mas tem tanta coisa para melhorar. Bom ouvir isso, senão você vai a humildade, né? Sim, a gente precisa melhorar muita coisa, mas a gente já melhorou tanto. E a gente melhora quando a gente olha para o outro que faz uma barbaridade e não entende o que aquela pessoa fez. Isso é virtude já desenvolvida. Quando ainda estamos com dificuldade e caímos, virtude em desenvolvimento. Mas quando para nós desenvolver uma virtude é tão normal quanto respirar, parabéns. Virtude plena. Virtude plena. E as virtudes são infinitas. Mas temos que nos esforçar. Melhorar um pouquinho. Voltar com menos dívida. Não importa. Mas por favor, despertem. Vocês são a melhor versão de vocês. Agora é a hora de continuar fazendo o melhor de vocês. Se impulsione, não se deixe abater. No Evangelho segundo o Espiritismo, tratando o capítulo 1, não vi destruir a lei, o item 10, a nova era, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma lógica um pouquinho diferente do Livro dos Espíritos. Os 4 primeiros capítulos são premissas, são axiomas, são bases, são pilares, são conhecimentos que a gente precisa ter para entender o resto. Querem ver? Capítulo 1, não vi destruir a lei. O capítulo inteiro é para provar a fé raciocinada. Se você não tiver a fé raciocinada, você não vai entender bem-aventurados aflitos, nem o Cristo Consolador, bem-aventurados misericordiosos e assim por diante. Não entende. Não entende. Segundo, ponto de vista. No capítulo 2, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Nós precisamos olhar a nossa vida de um ponto mais alto. Porque enquanto estivermos com o olhar enfiado na lama do sofrimento e da ignorância, nós não vamos enxergar absolutamente nada para frente. Mudando o ponto de vista melhor. Na parte terceira, ele vai tratar dos diferentes estados do espírito na erraticidade. Ele vai nos lembrar, nós temos infinitas possibilidades do nosso espírito. São de infinitos níveis. E nós poderemos galgar, aumentar, como tem os diferentes mundos no universo. E por último, a reencarnação, que é o capítulo 4. Não entenda a reencarnação, você não vai entender por que sofre. Não vai entender. Não vai entender. Vem, então, no capítulo 1, que trata da fé raciocinada, ele vai tratar um item da nova era e também vai agora nos trazer um pouco mais de luz para essa nossa análise. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Opa! Kardec, eu acho que veio buscar aqui informação para aprofundar
lá na Gênesis. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façam ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia. José, compreendemos, é a nossa melhor versão de todos os tempos, mas a gente é só um grão de areia. O que a gente vai mudar nesse país desse tamanho? Olhem a mensagem de Filemão. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, não tenham sentido para cada um de vós. Por quê? Sem grãos de areia não haveria montanhas. Há verdadeiras estruturas gigantescas no fundo do mar, compostas por animaizinhos minúsculos, em que eles vão deixando restos de calcário e vão montando os corais gigantescos. Diga para mim que aquele animalzinho foi irrelevante para a obra. Olha a montanha. Diga para mim que o grão de areia é irrelevante. Sabemos que estamos numa fase de regeneração, transição planetária, não é? Provas e expiações, um segundo nível, um dos níveis mais baixos de planetas. E para um de regeneração. Nós cansamos de saber isso. Mas como é que se faz isso na prática? Mudando cada um de nós. Por quê? Porque a soma da psicosfera de cada um de vocês dá o resultado da psicosfera do local. Alguma dúvida que a psicosfera aqui está altíssima? Pensamentos direcionados a algo belo, a algo superior? Sem sombra de dúvida. Levem isso agora para o planeta. Para que o planeta mude de provas e expiações para a regeneração, a esmagadora maioria dos espíritos aqui encarnados devem estar vibrando em fase de regeneração. Não que aqui não tenha espíritos que poderiam estar como ditosos, tem, tanto é que o Cristo está aqui. Mas a média, a esmagadora maioria depois, para poder mudar de novo de fase, tem que estar vibrando no mesmo sentido. Pois bem, vocês são essenciais para mudar a vibração do planeta. Porque vocês são essenciais para a soma do final. Esforcem-se, porque a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não pensem que a atividade de vocês é pequena. Ah, mas o meu trabalho é tão humilde, eu não sou um presidente da República, eu não sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não sou o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Realmente, não somos. Mas nós temos a capacidade de desenvolver o nosso melhor no nosso círculo. E influencia multidões. Não se menosprezem. Vocês precisam continuar se esforçando. E aí chegamos na responsabilidade opressora. Quando trazemos tudo isso para a nossa vida e começamos a aplicar no nosso dia a dia, ela vem e nos esmaga. Querem ver? Todos que leram o Homem de Bem, quando começa a ler o Homem de Bem, com todas aquelas virtudes que ele faz, de forma tão tranquila quanto nós respiramos, vai dando um nervoso. Você vai lendo e vai dizendo, meu Deus, quanta coisa para fazer. E vai lendo, meu Deus do céu. Eu acho que vou precisar mais uma encarnação. Leu mais, 15 encarnações. E vai indo, e vai dando um nervoso. E aquilo vai nos esmagando. Quanto mais nós lemos, mais nós nos apavoramos. Lá no final, na última frase, na última metade, Kardec nos dá um alerta. Ele vem e diz assim: o homem de bem é conhecido porque abrange todas as virtudes, mas o espírita é conhecido pelo esforço para desenvolver essas virtudes. Nós podemos não ter ainda essas virtudes, mas a gente tem que se esforçar. A gente precisa se esforçar. E como se esforçar? Como fazer isso? Então, nesse momento lembramos de Eusébio. Eusébio é um espírito, nosso lar está num nível de espiritualidade. Espíritos de frequência muito baixa não conseguem ir até o nosso lar. Não é porque tem proteções, não consegue chegar porque
A vibração é muito alta. É como o Wi-Fi. Não conecta. Não conecta. Não tem jeito. Nem dando login a senha não chega. Nosso lar está numa fase intermediária. Ele não é nem mundo baixo ou materializado, nem mundo superior. Está no meio. Lugar de trabalho. Lá está André Luiz Emmanuel. Nesse lugar, uma vez por semana, durante alguns minutos, Eusébio se materializa em nosso lar. Eusébio então está em uma esfera muito superior e precisa dos fluidos baixos de quem está em nosso lar. Nós estamos falando de Emmanuel e André Luiz. Ele vem, utiliza aqueles fluidos e se materializa. Eusébio sequer tem corpo. O espírito dele é luz. E esse espírito vem e, com uma missão de alguns minutos, instruir. Ele é um professor, Eusébio. E que coisa bela. Ele não vem para instruir espíritas. Não. Ele vem para instruir espíritas e não espíritas, protestantes, católicos, muçulmanos, não importa. No combate ao suicídio. A missão dele, então, em desdobramento, ele traz aquelas pessoas, são trazidas para aprender com ele. Ele se materializa e aí ele dá a lição. Quando ele vai dar a lição dele, Eusébio faz uma oração lindíssima. E essa oração deverá servir para nós de estímulo. Essa oração é o que deverá nos dar força para continuar a nossa tarefa e nosso embate. Nos diz Eusébio: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos árvores decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre, e antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado e uma boa noite a todos.